Pai, leva-nos a compreender de fato o seu sentimento nesses dias, Senhor. Leva-nos a compreender o seu coração, para que possamos agir da maneira correta, para que possamos estar posicionados no lugar correto, Senhor. Caminhando em direção à sua voz, cheios do seu Espírito. Encha-nos do seu Espírito, Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor. Encha-nos do seu Espírito, Pai. Nós precisamos do seu Espírito. O único motivo de clamarmos por essa catálise é porque necessitamos do seu Espírito para nos habilitar a cumprir aquilo que nós não somos capazes de cumprir sozinhos. Sem o seu Espírito não adianta, nós não conseguimos, nós precisamos do seu Espírito. Nós precisamos da sua presença. Precisamos da sua presença, chegar naquele lugar, Pai. Sendo moldados pelo seu coração. Leva-nos, Senhor, a um lugar de sensibilidade, Pai. Eu oro por sensibilidade aqui, Senhor. Eu oro por ouvidos sensíveis. Eu oro por corações sensíveis nessa tarde. Eu oro por uma terra sensível a frutificar essa semente. Nós estamos em dias em que precisamos corresponder de maneira ágil, em obediência, fidelidade. Ensina-nos, ó Pai, a perseverar e permanecer nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Quantos estão sendo tocados nesses dias aqui? Há uma construção sendo feita já há semanas aqui, com uma mesma mensagem, de uma forma surpreendente, e o Senhor está gerando uma mesma mensagem, uma construção só. Há domingos atrás nós falávamos aqui do Vale de Ossos Secos já, sem nenhum alinhamento, sem combinar nada de forma pessoal. A mensagem tem sido a mesma, gerada pelo Espírito, porque essa é a mensagem que o Senhor está comunicando à sua igreja. São dias de um avivamento, Vale de Ossos Secos, que o Senhor está resgatando um povo, primeiro, que irá profetizar diante desse vale, que irá ser habilitado a estar posicionado nesse lugar. Não é uma mensagem fácil de corresponder, e é isso que eu queria compartilhar um pouco com vocês, dando continuidade a tudo isso que nós já estamos falando aqui. Porque, como sempre falamos, aquilo que nós oramos e estamos pedindo ao Senhor não é algo fácil, não é algo que custa pouco, não é algo que nós podemos olhar de forma romântica, mas precisamos olhar a seriedade e a profundidade daquilo que o Senhor está nos requerendo. Então abra Ezequiel 37, porque existe algo já no primeiro versículo que eu quero falar com você, de um padrão de comportamento que a própria palavra nos mostra, e que é muito claro na pessoa de Jesus, em que o Senhor requer de nós como um comportamento como igreja, numa movimentação profética, para que essa palavra do Vale de Ossos Secos, ela venha se cumprir de forma literal em nossos dias. A palavra de Deus diz, Ezequiel 37:1, a mão do Senhor, a mão de Yahweh, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito,
Ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Nós só conseguiremos estar diante do cumprimento dessas palavras para um grande avivamento se formos guiados pela mão do Senhor, cheios do Espírito e direcionados por Ele. Não há como corresponder à voz e ver o cumprimento de algo tão sério como o levantar de ossos sem que nós estejamos cheios do Espírito. Ele fala muito claro: a própria mão do Senhor me conduziu. Não há como nós caminharmos mais sem uma condução do próprio Senhor diante daquilo que estamos fazendo como igreja. Não há como ser igreja sem a mão do Senhor e a sua voz nos conduzindo passo a passo. É por isso que a nossa oração nesses dias, se queremos um avivamento, se queremos um derramar do Espírito e uma restauração do corpo de Cristo, precisamos orar. Ensina-nos a contar os nossos dias, Pai. Não nos deixe errar, não nos deixe mais dar um passo sem ouvir a sua voz e sem sermos direcionados pelo seu Espírito. A mão do Senhor estava sobre mim. A verdade é que Ezequiel já era alguém que estava posicionado nesse lugar no Senhor, em um preparo antes disso. Quando nós vemos na palavra, o Senhor conta com Ezequiel justamente como um homem que vem contrapor um sacerdócio caído e um falso profético. Um homem fiel, em que vem se levantando com uma mensagem dura, que vinha totalmente contra aquilo que estava sendo ensinado no sacerdócio perverso daqueles dias, em que não sabia, como nós falamos aqui nas semanas anteriores, discernir o santo do profano, o puro do impuro. Então era alguém que já estava posicionado nesse lugar, de fidelidade ao Senhor, de obediência radical, de uma vida de integridade. Alguém em que estava num lugar que mais ninguém queria estar, na brecha, um lugar em que se colocava diante da possível ira de Deus, clamando por um povo, queria sofrer o juízo, dizendo: Pai, poupa o seu povo. Por um sacerdócio caído e um falso profético que estava naqueles dias, havia um posicionamento de fidelidade. Havia um homem que caminhava segundo o Espírito de Deus. Amém? E o que movia Ezequiel era justamente a promessa de um derramar. O que movia Ezequiel era algo que ele, por esse lugar de intimidade, havia alcançado, que nós precisamos buscar. O que precisa nos mover nesses dias não é o medo de um juízo, não é o medo das catástrofes e dos abalos que estamos vendo nesses dias. O que precisa nos mover é justamente um lugar de visão celestial, vendo aquilo que aqueles que estão ao redor do trono estão vendo, assim como ele viu a sala do trono e todos aqueles que diziam: Santo, 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 és o Senhor. Ezequiel alcançou um lugar na presença, vendo detalhes da sala do trono, que talvez nenhum outro profeta tenha visto. Por estar cheio do Espírito, se movendo pela mão do Senhor. Era alguém que se movia, como Ezequiel 36, do 27 a 30, vem falar, por uma promessa de um avivamento, de um derramar do Espírito. Quando fala ali: eis que eu depositarei o meu Espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei. Era isso que movia ele. Se nós queremos ver algo acontecer nos nossos dias, nós precisamos caminhar em fidelidade ao Senhor, uma vida de obediência, mas movidos pelo Espírito, cheios disso, permitindo que o Espírito venha gerar em nós
essa realidade, assim como o pastor Rodrigo falou aqui ontem, quando fez alusão aos 9 anos. 9 anos, se nós pararmos para pensar, os 9 dons, os frutos do Espírito, nós precisamos deixar isso se tornar uma totalidade em nós, uma encarnação dessa mensagem em nós, ser cheios de maneira plena do Espírito de Deus, para que assim sejamos conduzidos diante daquilo que Ele quer fazer. Porque só assim, por estar diante da mão do Senhor e cheio do seu Espírito, ele foi conduzido até um lugar como aquele vale. E isso nós precisamos pensar agora. Porque muitas vezes nós achamos que quando estamos cheios do Espírito, quando estamos ouvindo a voz do Senhor, vamos ser guiados somente para lugares como campos verdejantes, como lugares lindos. Mas o Senhor leva o profeta justamente para um lugar sem vida, tenebroso, cheio de ossos, um lugar que cheirava morte. Um lugar em que, quando você olha como a palavra descreve vale, não existe romance, não existe forma bonita de ver. Como é que o Salmo 23 ele descreve um vale, gente? A oração do salmista, ela vem e fala assim, pedindo socorro ao Senhor, fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Mostrando o quanto é um lugar terrível. E muitas vezes o Espírito vai nos conduzir aí, pisar num lugar como esse, e fazer a gente olhar para um cenário que não parece nada com o avivamento, que não parece nada com isso aqui que a gente está vivendo hoje, que é um privilégio. E muitas vezes a gente não sabe valorizar um ambiente como esse. Porque nós que aprendemos tantas mensagens que marcaram os nossos corações, chegamos a um ambiente onde estamos cercados de irmãos, nossos amigos, nossa família, onde as canções falam do amor dele, e mesmo assim não nos prostramos. Precisaremos aprender que o Espírito irá nos conduzir a pisar em lugares que parecem mais um funeral, parecem mais um cenário de morte, um cemitério, para que assim Ele venha gerar vida, se queremos um verdadeiro avivamento. Não dá mais para permanecer nessa zona de conforto e viver uma falsa realidade de avivamento, uma utopia, sendo que lá fora existe um cenário de morte. Sendo que vemos ministérios ruindo. E deixa eu te falar, não existe mais avivamento de um homem só. Na verdade, nunca foi sustentável. As histórias dos avivamentos nos provam isso. É incrível ver o quanto esses avivalistas se gastaram por amor ao Evangelho e morreram por ele, mas nos prova também que um avivamento não é sustentável por um homem só, mas por uma igreja, sim. Então, se nós queremos ver uma nação continental como uma nação brasileira sendo tocada, é necessário que a nossa visão seja aberta e que nós olhemos para os nossos irmãos que estão caídos, aqueles que estão talvez sendo expostos hoje, aqueles que estão vivendo um lugar de perversão hoje, dizendo: Pai, sara a nossa terra, tem misericórdia de nós.
porque precisaremos deles restaurados para que o Evangelho chegue a tais lugares. Porque precisaremos de irmãos restaurados em todos os cantos desse Brasil. Porque precisaremos ver o corpo de Cristo sendo resgatado como esses ossos que se levantaram e estavam mortos em podridão. E o sentimento do profeta é guiado pelo Espírito justamente nesse espírito de compaixão, de piedade. Por entender o coração do Pai. Sem essa compaixão nós não conseguiremos, irmãos. Sem compaixão não conseguiremos. É por isso que Joel 2, 2 e 13. Abre aí, Joel 2, 12 e 13, por favor. Olha o sentimento do profeta. Joel 2, 12 e 13. Fernandinho. Contudo, agora diz o Senhor, Yahweh, convertei-vos a mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes como de costume. Retornai com todo o vosso ser para o Senhor, vosso Elohim, Deus, porquanto Ele é tardio e irar-se, e magnânimo e misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. Se Ele é assim, por que nós agimos diferente? E o sentimento do profeta antes de falar sobre o avivamento é esse. Antes de falar sobre o derramar do Espírito é esse. É um sentimento de compaixão e arrependimento. Isso é assembleia solene. Isso é o sentimento solene do profeta que olha o vale e fala: Pai, eu estou à sua disposição num lugar inóspito que ninguém mais quer estar. Lugar de trevas, que não cheira bem. E eu não estou falando que a gente tem que compactuar com esse ambiente, mas estar à disposição do Espírito para somente uma coisa: gerar vida. À disposição do Espírito, só isso. Sabe por quê? Esse é um padrão que nós vemos em Jesus. Abra comigo a palavra de Deus em Marcos 5:1. A palavra diz assim: e assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros, e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés, suas mãos, mas ele arrebentava todos os grilhões e estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia sem repouso perambulava por entre esses sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus ainda de longe, ele correu e atirou-se aos seus pés e clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus já havia lhe ordenado: sai deste homem, espírito imundo. Todavia Jesus o interrogou: qual é o seu nome? Respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos
para os porcos, para que entremos neles. E Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos deixaram um homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se o precipício abaixo, e em direção ao mar, e nele se afogaram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos da cidade nos campos, e o povo correu para ver o que havia se passado. Por que eu estou fazendo uma correlação dessa passagem? Aqui há uma clareza do sentimento de compaixão de Jesus por um homem que vivia no cemitério, da mesma forma que o profeta se posiciona diante do vale de ossos secos. Um homem aqui que a própria palavra descreve que se cortava, se automutilava. Tamanha dor daquele homem por ser atormentado por uma legião de demônios por anos. Um homem que ninguém sabia o seu nome. Com toda a força humana possível, tentavam conter um homem do cemitério, um homem que vivia num cenário de morte. O sentimento de Jesus, ao pisar naquela terra, é de ir até esse homem e livrá-lo desse espírito de morte, trazê-lo de volta à vida. A palavra vai dizer que, após isso, esse homem foi restaurado de tal maneira, querendo seguir Jesus. Jesus envia ele para sua própria casa, sua família. Ele ganha sua família, mas além disso, ganha mais 10 cidades. Um avivalista, resgatado por Jesus, que veio de um cemitério. O sentimento de compaixão de Jesus precisa ser um padrão de quem clama por avivamento. Se nós queremos ver o corpo de Cristo sendo tocado pelo Espírito de Deus, muitas vezes teremos que olhar para o cemitério com compaixão, dizer: sai. Espírito gera vida. Espírito gera vida. Só que uma coisa me chama a atenção aqui, porque o nosso comportamento muitas vezes ele está mais parecido com o povo daquela região, que considerou os porcos acima daquele homem. Porque perder a manada de 2.000 porcos foi muito mais prejudicial para aquele povo do que um homem restaurado. Gerou uma crise naquele momento, pedindo para que Jesus saísse daquele lugar. E muitas vezes nós agimos dessa mesma maneira, porque não queremos olhar para o vale, não queremos olhar para o cemitério, muito menos para um homem como esse. Só que eu quero que você olhe de outra forma. Quero que você olhe para uma igreja que precisa de restauração, porque o Senhor está querendo compartilhar conosco o sentimento dele para nós nesses dias. Se o sentimento de compaixão não nos tomar, nós seremos igualados a criadores de porcos. Enquanto isso, o Senhor ele está procurando alguém que só está preocupado em estar na brecha, em estar posicionado num lugar entre o pórtico e o altar, um lugar de oração, rasgando as suas vestes, o seu coração em arrependimento, clamando pela terra, chorando, dizendo: vem sarar no Senhor. O Senhor não está nos chamando para nos envolver com a queda de líderes, mas com a restauração do corpo de Cristo. O Senhor não está nos chamando para olhar
para a espessura das lápides, para o terreno do cemitério, para a qualidade dos ossos, mas para a disposição do Espírito, para que seja gerado vida, para que os tendões cresçam. E o nosso olhar está no lugar errado. Olhamos para a igreja de forma errada hoje. Todos nós aqui talvez já vivenciou aqui, todos nós talvez já tivemos uma experiência de dor no meio do ambiente de igreja. Todos. Mas o caminho da cruz é assim também. Não foi o próprio Cristo que fez esse caminho? E ainda falou assim: aquele que quiser vir após mim, você vai ter que morrer, você vai ter que negar a si mesmo, você vai ter que tomar a sua cruz. No caminho vai ter pedra, no caminho vai ter sacerdote te dando cuspida, no caminho vai ter gente que acha que protege a fé e vai estar te apontando o dedo. Mas calma, há uma esperança, há uma esperança. O Senhor, Ele quer nos posicionar nesse lugar. Um lugar de compaixão. Foi o sentimento que Jesus teve por aquele homem. E essa passagem revela o início de um avivamento local aqui, que começa numa pequena casa e que toma 10 cidades. Sim ou não? Assim como em Ezequiel vimos um exército se levantar, aqui vimos um corpo se manifestar. Quer entender um pouco mais esse sentimento? Abra comigo a passagem em Atos 22:12. Normalmente a gente fala sobre essa passagem a partir do capítulo 9 de Atos. Só que aqui eu quero falar da ótica do próprio apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o seu resgate. Atos 22:12. Diz assim: um homem piedoso, segundo a lei. Eu vou ler antes, o 11, por favor. Tendo ficado cego, devido ao intenso resplendor daquela luz, cheguei a Damasco, guiado pela mão dos meus companheiros de viagem. Um homem piedoso, segundo a lei, chamado Ananias, e muito respeitado por todos os judeus que ali moravam, veio ao meu encontro e, colocando-se de pé ao meu lado, determinou: irmão Saulo, recupera a tua visão. Em seguida ele me revelou: o Deus de nossos antepassados te escolheu para conheceres sua vontade, veres o justo e ouvires a palavra da sua própria boca, pois será sua testemunha perante todas as pessoas dos sinais que tem visto e ouvido. E agora o que mais esperas? Levanta-te, sê batizado, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. O próprio apóstolo Paulo dando testemunho de alguém que, com compaixão, piedade, estendeu a mão sobre um homicida, atormentador, perseguidor da igreja. Um próprio cenário difícil. Em Atos 9, quando o Senhor chama Ananias, ele vira para Ananias e fala assim: Ananias, eu quero que você vá à rua chamada direita e vá orar por Saulo, que ele está lá orando para que você vá. E ele fala assim: Saulo, aquele que persegue os cristãos?
aquele atormentador, é quase que ele falasse assim: pai, esse cara deu um problema, o terreno é perigoso, um homicida. Mas ali havia um homem que estava guiado pelo Espírito, segundo a mão do Senhor, com intimidade para ouvir a voz, posicionado no lugar correto. Porque somente alguém que está posicionado no lugar de oração tem capacidade para ouvir uma diretiva como essa. E deu passos a resgatar aquele que veio a ser chamado de apóstolo dos gentios. Se nós queremos ver a igreja do Senhor se levantando de forma apostólico-profética, com uma restauração, vivendo o verdadeiro avivamento, o sentimento para esse resgate, para vivenciarmos aquilo que tanto sonhamos e oramos como avivamento, compaixão será o primeiro sentimento e a base para que isso aconteça. Somente guiados pelo Espírito nós conseguiremos isso, meu irmão. Só o Espírito é capaz de nos habilitar a um lugar como esse. Só o Espírito que nos leva a conseguir enxergar isso. Porque é só o Espírito que vem sarando as feridas que tanto doem até hoje, para nos dar a capacidade de dar esses passos e estender a mão daqueles que feriram talvez os nossos próprios amigos ali. Lembre de Estevão caído no chão diante dos pés de Paulo. Ou essa cena também é romântica. E alguém que ainda gritou: ei, não lhes impute esse pecado. Que até em sua morte demonstra essa compaixão. Precisaremos ter compaixão a esse nível. A palavra de Deus vai dizer que nem no dia do infortúnio do nosso irmão nós não podemos nos alegrar, do nosso inimigo. Qualquer sentimento diferente de uma angústia pelo cenário de um vale, um cenário de exposição, um cenário ao qual nós vemos a igreja no Brasil hoje, qualquer sentimento diferente de uma angústia chega a ser distante de uma possibilidade de uma oração, de um avivamento. Não há terreno bom nisso tudo. Não há. Há um cenário descrito como o Salmo 23, um vale da sombra da morte. Mas é nesse lugar que o Senhor pergunta: filho do homem, acredita que esses ossos podem ganhar vida? Aqueles que estão à disposição do Espírito, meu irmão, não terão medo de caminhar nesses territórios mais. Olharão para a igreja do Senhor de outra forma a partir de hoje. Nós não perderemos mais tempo, sabe, olhando para as falhas, para essas coisas, essas quedas. É hora de construir, é hora de olhar para tudo isso e falar: Pai, gera vida. Não dá mais. Não dá mais, porque a própria natureza, ela está gemendo em dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A própria natureza está gemendo, o terreno está ali podre. E como nós falamos ontem, ainda não foi removido o candeeiro da igreja brasileira. Como diz a carta à igreja de Éfeso, nós ainda podemos voltar à prática das primeiras obras, podemos voltar ao primeiro amor, mas para voltar ao primeiro amor é necessário compaixão. E o erro de Éfeso foi justamente se achar muito rico em sabedoria.
Éfeso era rico em sabedoria, em teologia. Somos uma igreja hoje brasileira abastada teologicamente, temos muito conteúdo, somos ricos em estudo, em conhecimento, em cursos. Achamos que sabemos muito, só que nos falta voltar às primeiras obras, ao primeiro amor, olhar com compaixão, olhar para o nosso irmão, estender a mão. É isso que falta, falta uma ação do Espírito. O que mais falta em nós é ser cheios do Espírito de verdade. Quando entendermos isso, a nossa única oração será: Pai, eu preciso do seu Espírito. Eu não posso mais viver dessa maneira. Eu preciso de Ti. Eu não posso mais viver sem a Sua presença. Eu não posso mais viver sem acessar um lugar. Nós precisamos, como igreja, quando olharmos para isso, entenderemos o quanto necessitamos da misericórdia de Deus e quanto, sabe, somos pequenos, cara. E aí vai juntar uma multidão daqueles que necessitam da misericórdia, mas que estão famintos pelo Espírito, abraçando uns aos outros, ansiando pelo mover do Senhor, dizendo: ei, eu preciso do Espírito, mas eu preciso ainda mais de caminhar junto com você, porque sem você eu não conseguirei vivenciar aquilo que o Senhor tem para nós aqui. Sem o corpo de Cristo não dá. Assim a plena unidade vem sendo construída a partir de corações sedentos e famintos pelo Espírito de Deus. Mas para isso, corações mansos, humildes, carentes da misericórdia do Senhor precisam se colocar no lugar correto, cheios de compaixão. Deixa eu te falar, nesses próximos dias, pare de olhar para os outros, para os defeitos. Pare de olhar para irmãos que caíram nesses dias. Pare de olhar para referências que caíram. Clame ao Senhor, clame, peça a Jesus para que venha moldar o seu coração. Pare de olhar para as feridas. Pare de cultivar a ferida, irmão. Para de olhar lá para trás. Para de olhar. Clame desesperadamente pelo Espírito de Deus. A oração desses dias permanece sendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas o se humilhar é o primeiro passo. Para que haja o sentimento de compaixão, você precisa se humilhar. Lembra que o primeiro passo do Sermão do Monte é: bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre de espírito é alguém que é rico em compaixão. Que ele não se importa com o seu próprio eu. Mas é alguém que se preocupa em estender a mão.
Vamos começar a olhar para Jesus da forma correta. Deixa eu falar uma outra coisa que nem estava aqui, mas eu sinto de falar isso. Muitas palavras hoje têm vindo para desacreditar a igreja sobre uma mensagem de avivamento. Muitas coisas têm vindo hoje para trazer à tona falhas morais em muitos líderes de avivamentos na história. Mas lembre-se, a promessa de avivamento ela foi feita pelo próprio Senhor. Foi Ele que disse que derramaria o seu Espírito. E a mensagem de radicalidade é permanecer fiel até o fim. É uma vida de fidelidade e obediência. É uma vida que não negocia os princípios. É uma vida que o próprio Cristo nos ensina. E a primeira coisa que Ele nos mostra é: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Por que tentamos aprender tantas outras coisas e não nos apegamos a essas duas principais? E a minha oração é: Pai, levante uma geração de mansos e humildes, pobres de espírito, ricos em compaixão, cheios do Espírito, famintos pela presença, em que a sua visão está nas coisas do alto, mas que não deixam de caminhar no meio do vale, que pisam numa terra inóspita, que se necessário vão para o meio do deserto, se necessário vão para o meio do vale, mas que fazem tudo a partir de um lugar que é: a mão do Senhor está sobre mim e o Espírito do Senhor me conduziu. É só isso que nós queremos, Pai. É só isso que nós queremos hoje, Senhor. Pai, ensina-nos a responder, Pai, da maneira correta, Jesus. É só isso que nós queremos, Jesus. Nós precisamos, Pai, do Seu Espírito. Nós precisamos, Jesus, caminhar pela Sua mão, ouvindo a Sua voz,